Capítulo 5. Projeção e reflexão. O primeiro resultado que a gente apresenta, que é a base que a gente vai fazer na sequência, é o Teorema de Pitágoras numa versão generalizada para espaço vetorial com produto interno. Então, se você tem dois vetores, um pertencente a H, outro pertencente ao complemento ortogonal H-perp, a soma deles, a norma da soma ao quadrado é igual a soma da norma ao quadrado de cada um deles. Como é que a gente prova isso? Quando você calcula a soma de a norma ao quadrado de um vetor, isso, por definição, é o produto escalar dele por ele mesmo. Isso aqui, quando você expandir usando a bilinearidade, vão dar 4 termos, né? Porque você vai fazer a distributiva aqui, VH com VH, VH com VH-perp, VH-perp com VH, VH-perp com VH-perp. Então isso vai expandir em 4 termos, só que os termos mistos, VH, VH-perp, VH-perp, VH, são ambos iguais a zero por definição, porque eles pertencem ao complemento ortogonal um do outro. Então isso aqui dá zero, ficando só os termos da ponta. E VH, VH e VH, VH-perp nada mais é do que a norma de VH ao quadrado, norma de VH-perp ao quadrado. Então você tem o resultado do Teorema de Pitágoras, na versão aqui, produto espaço vetorial com produto interno. Na sequência aí a gente vai adotar essa convenção. V é um espaço vetorial de dimensão N, H é um subespaço de dimensão P, você tem uma base ortogonal U1 até o P do H, e você complementa essa base com vetores o P mais 1 até o N de forma ortogonal. Então essa é uma base ortogonal do V. Dessa maneira, essa sequência aqui, o P mais 1 até o N, é uma base ortogonal do H-perp, que é o complemento ortogonal do H, são os outros vetores até terminar a dimensão N aqui do espaço. O primeiro teorema diz que todo vetor do espaço vetorial se decompõe de forma única num elemento do H mais um elemento do H-perp. Então são soma de dois vetores. A existência disso é porque, dado um vetor qualquer no espaço vetorial, como o I é base, vão existir alfa i's, tais que o V é a combinação linear dos u's. Mas você pode separar essa soma em duas partes, uma até P, outra de P mais 1 até N. A primeira parte está em H, porque os u's estão em H, então a combinação linear de elementos de H, e aqui a combinação linear de elementos de H-perp. Então esse primeiro está em H, segundo H-perp. Então dessa forma você está decompondo seu V como um elemento de H mais um elemento de H-perp. Então essa é a existência dessa decomposição. A unicidade, supondo que você tenha duas decomposições, assim, você pode subtrair, né, passar o WH para cá e o VH-perp para lá. Você vai ter essa expressão. E aí aqui você vai ter a operação entre dois elementos de H, que é um elemento de H, e aqui a operação entre dois elementos de H-perp, que é um elemento de H-perp. Então você vai concluir que esse elemento é igual a esse, ou seja, essa diferença está ao mesmo tempo em H e em H-perp. Só que a gente sabe que existe um único elemento, que é o zero, na interseção, e, portanto, VH é igual a WH e WH-perp é igual a VH-perp. Então, a decomposição é única de fato. Baseado nisso, a gente define o que é a projeção ortogonal sobre um subespaço. É a função pH, que pega o V e leva na componente VH da decomposição, que é única. Então isso define bem uma função. Essa função é linear. Isso decorre do fato que se você tiver por exemplo, um U mais V aqui, quando você fizer a decomposição do U mais V, você vai somar as decomposições, vai dar um VH mais o H, e a projeção vai ser justamente VH mais o H, que é a componente do H. E mesma coisa quando você multiplicar por constante. Então pH é linear. O núcleo da pH é o H-perp, por quê? Quem é o elemento do núcleo? São os elementos que são levados no zero pela projeção. Quando que o vetor projetado vai dar zero? Quando na decomposição a componente do H for zero. Isso implica que zero mais VH é igual a V, ou seja, o V é igual a VH-perp, um elemento de H-perp. Então, sem somente ser. Então, o núcleo é o H-perp, que serão os elementos levados no zero pela projeção. A imagem, por construção, é o H,
né, pela construção aqui. E a projeção de um vetor dá o próprio vetor, se somente se o V está no H, porque a decomposição vai ser igual ao primeiro componente se o vetor já era somente o primeiro componente. E a soma da projeção em H com a projeção em H perp dá a identidade. Por quê? Porque você pode decompor todo vetor V é igual a I aplicado em V, que é VH mais VH perp, e VH perp. VH é a projeção de H de V, e VH perp é a projeção em H de V. Então você tem aqui, ó, I igual a PH mais PH perp. E finalmente a PH ao quadrado igual a PH, porque se você já projetou um vetor no H, se projetar de novo, que é o PH ao quadrado, você vai continuar com a projeção que você fez a primeira vez. Você projeta o vetor que já está projetado, dá a própria projeção. A projeção ortogonal, ela minimiza a distância. Esse é o conteúdo desse teorema que a gente está ilustrando nesse diagrama aqui, nesse desenho. Você considera H como se fosse esse plano aqui, você tem o vetor B, e aí você vai medindo as distâncias de B até elementos de H. Eu estou dizendo aqui como H, H', H2'. A distância entre um elemento qualquer do H e o vetor B é sempre maior que a distância do B até a projeção. Ou seja, a projeção no plano é o vetor de H mais próximo do B. Então, na figura aqui, essa distância aqui em vermelho é menor ou igual que qualquer outra distância de B até outros elementos de H. A demonstração disso a gente vai fazer aqui na sequência. E ela é dada por essa figura que a gente está reproduzindo aqui, observando o seguinte: o B menos PH, você pode escrever isso como I menos PH de B. A gente viu que I menos PH é igual a PH perp. Então isso aqui é igual a PH perp de B, ou seja, essa diferença aqui, B menos PH, está em H perp, que está representada aqui, ó, B menos PH, que é essa linhazinha aqui, ela é perpendicular ao H, está aqui o ângulo reto. Por outro lado, o H menos PH de B está em H. Por quê? O H está em H e PH de B, a projeção, também está em H. Então isso aqui é a diferença de dois elementos de um subespaço vetorial, então a diferença está no subespaço vetorial. Então a gente conclui que esse é perpendicular a esse, que é essa figura aqui. E, portanto, o que você tem aqui é um triângulo retângulo. Você pode aplicar Pitágoras, esse vetor é perpendicular a esse, e isso aqui é hipotenusa. Então o que a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Eu marquei aqui com cores para ajudar a referência. Mas isso aqui nada mais é que a distância de B até H, um H qualquer que a gente pegou no H. Então essa distância aqui ao quadrado é igual a essa soma. Então você pode pegar só uma das parcelas. Isso aqui é maior ou igual que a primeira parcela. E essa primeira parcela é a distância de B até P de H. Então a gente conclui o resultado, que essa distância ao quadrado é maior ou igual que essa distância ao quadrado, ou seja, a distância até a projeção é sempre menor ou igual que a distância de qualquer outro elemento. Agora a gente vai ver como que a gente calcula efetivamente uma projeção. A gente vai começar com a projeção em subespaço de dimensão 1, que é uma reta. Se o H é gerado por um vetor, ou seja, uma reta, vetor não nulo, a gente calcula a projeção como? A gente sabe que a projeção vai ser o múltiplo desse V, porque ele está no espaço gerado pelo V. Então a gente pode escrever que o W é KV mais um elemento no complemento ortogonal e fazer as contas, fazendo o produto interno do W pela direção de projeção, vai dar só KVV, porque esse produto interno com essa parte que vai dar zero, então vai dar KVV. Então a gente agora resolve para cá e tem que K é igual a W escalar V sobre V ao quadrado, norma de V ao quadrado. Então agora a gente substitui esse K aqui e vai ter a fórmula da projeção. O PH de W é VW sobre V ao quadrado V, essa fórmula. Mas a gente pode ler essa fórmula com mais cuidado, que a gente vai fazer em sequência, mas eu sugiro que você pause agora nesse momento para entender isso que a gente fez e reproduzir uma folha de papel, porque isso aqui é muito importante.
essa dedução é a base de todas as aplicações que a gente vai fazer, tanto nesse vídeo quanto no próximo também, que é mínimos quadrados. E a gente vai agora continuar vendo isso aqui no RN como matrizes. Então, olha só, o vetor V no RN pode ser pensado como uma matriz N por 1, um vetor coluna, né? Matriz com N linhas e uma coluna. Então esse numerador aqui, ele é um número, que é um escalar, esse produto escalar, esse produto interno, vezes um vetor. Então isso aqui é um número, é uma matriz 1 por 1, isso aqui é um vetor, matriz N por 1. Então a gente pode inverter a ordem aqui, número vezes vetor, pode ser vetor vezes o número, então a gente inverteu. E agora a gente pode pensar nesse produto de matrizes aqui, dessas três matrizes, e reagrupar. Fazer primeiro essa com essa e deixar essa por último. Então agrupa essa com essa e deixar essa por último. E na leitura matricial, que a gente tem uma matriz N por 1 aqui. Aqui é uma matriz 1 por N, que a gente pode juntar. E aí esse produto aqui vai dar uma matriz N por N. E o W é a matriz N por 1, que é o vetor. Então a gente conclui aqui. Isso aqui é uma matriz N por N, portanto a projeção de H, eu tirei agora o W, tá vendo? A projeção de H é essa matriz aqui, é V transposto, isso aqui é a matriz N por N, dividido por um número, que é V ao quadrado. A gente vai ver isso na sequência em exemplos, tá? Então a projeção numa reta no R3, a gente tem a reta gerada por esse vetor 1, 2, 3, quer projetar esse vetor aqui, e quer projetar no complemento ortogonal também. Então você tem o V é 1, 2, 3, a fórmula está aqui, é VW sobre V ao quadrado. Então é só abrir as contas aqui. Produto escalar do vetor da direção pelo W, dividido pela norma do V ao quadrado, vezes o V. Aí faz as contas, isso aqui vai dar 2, 14, 1, 2, 3, então essa é a projeção. 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos. Para projetar na direção ortogonal, ao invés de vir calcular aqui a base da complemento ortogonal, o mais fácil é usar essa fórmula, I menos PH. Porque você tem a projeção na direção dimensão 1, então você projeta na direção perpendicular, que no caso está no R3, é num plano. Isso serve de alerta, que de forma geral, se tiver um plano em R3, você pode calcular a projeção no plano, fazendo a projeção na reta perpendicular ao plano, ou seja, no seu complemento ortogonal. E isso vale de forma geral, em dimensão maior também. É mais fácil sempre projetar numa reta, né? Numa dimensão 1 do que numa dimensão grande. A gente vai ver depois como projeta em dimensão maior. Então, fazendo essas contas aqui, isso aqui vai dar a identidade, é o próprio W, que é o 200, menos a projeção que a gente já calculou, e aí a gente calcula a projeção no complemento ortogonal. Nesse segundo exemplo, a gente vai calcular a matriz em si, e a projeção numa reta em R5. Então, uma reta gerada por esse vetor. Quero saber quem é a matriz de projeção em H e a matriz de projeção em H perp. Então, o V é esse vetor aqui, é a norma dele, a gente faz as contas, dá 10. E a matriz, como a gente viu lá, a dedução, é dada por essa fórmula aqui. Olha só como é que é essa fórmula. Norma de V ao quadrado é 1/10. E aqui é o vetor em pé, que é o V, e aqui é o vetor deitado, que é o V transposto. Então isso dá o produto dessa matriz por essa matriz. E aí o resultado é a matriz N por N, no caso 5 por 5, tá vendo? Porque é esse vetor por esse. E aí aparece a matriz de projeção aqui. Tá vendo? Isso é só fazer esse produto. Aqui tem 1, então a primeira coluna aqui, tá vendo? É simplesmente a reprodução desse vetor. A segunda coluna aqui é 2 vezes, tem um 2 aqui. Cada um dos elementos aqui, ó, 2, 4, menos 2, 0, 4. Aqui é menos 1 vezes esse, então é menos 1 o primeiro vetor, menos 1, menos 2, 1, 0, 0. Aqui tem 0, então aqui só entra 0. E aqui é 2 novamente, repete a segunda coluna. Tá vendo? Então essa é a estrutura dessa matriz aqui. Da matriz de projeção. Com essa matriz, para achar a matriz de projeção no complemento ortogonal, basta subtrair matrizes. Subtrair a matriz de identidade, menos essa matriz aqui. Eu nem vou mostrar as contas aqui, mas é assim que a gente calcularia. A gente pode fazer também a projeção numa reta no espaço de funções. Se a gente está no espaço vetorial de produto interno, a gente introduz aqui, por exemplo, no espaço das funções esse produto interno, que é a integral de A até B, e considera o espaço gerado pela função constante igual a 1.
que significa? Que uma função está no espaço gerado pela função constante igual a 1, se somente C ele é um múltiplo da função constante igual a 1. Ou seja, se a função é constante. Então, esse H aqui é o espaço das funções constantes. E calcular a projeção de uma função qualquer nesse espaço significa encontrar qual é a função constante mais próxima de f, ou qual é a constante mais próxima da função. E a gente vai fazer as contas aqui. Então, V, a direção que a gente quer projetar é o dado pela função constante igual a 1. Quem é a norma de V ao quadrado? É a norma de 1 ao quadrado. Como é que é a norma que a gente calcula? Fazendo 1 escalar 1. Então, vai botar 1 e 1 aqui, vai dar a integral de A até B de dt. Aí isso aqui vai dar simplesmente B menos A. E o produto interno de f com a função 1, botar f1 aqui, vai dar a integral da f. Então, aplicando a fórmula da projeção, a projeção vai dar f1 sobre norma de 1 ao quadrado. Isso aqui é b menos a, isso aqui é integral. Então, é 1 sobre b menos a, integral de a até b de ft dt. Isso aqui nada mais é que a fórmula do valor médio do cálculo 1, né? Do valor médio da função em certo intervalo. Então, a gente conclui que na distância induzida por esse produto interno aqui, a constante mais próxima de uma função é o seu valor médio no intervalo da integral aqui. Agora, para a gente determinar a projeção em espaços, sobre espaços de dimensão maior do que 1, a gente vai retomar aqui as coordenadas de um vetor numa base ortogonal, recordando aqui a fórmula. Ela é simples de calcular se a base é ortogonal, como é o caso, que a gente está assumindo aqui. As coordenadas são simplesmente dadas por essa conta aqui, que é V escalar o I sobre o norma de I ao quadrado. Aí a gente pode separar essa decomposição até na parte que gera o espaço H, que é até o vetor P, o P, e a parte que gera o H-perp, que é a partir do P mais 1 até o N. Então, quando você for calcular a projeção de V no subespaço H, é simplesmente tirar essa parte aqui. A projeção é essa componente aqui, que é o componente que está em H. Então, é simplesmente somatório até P, a projeção. Se a base for ortonormal, a fórmula simplifica, né? Esse denominador é 1, se a base for ortonormal. Então, fica simplesmente assim a fórmula, fica mais simples. E a gente pode fazer uma releitura dessa fórmula, que é o quê? Isso aqui é a combinação linear desses vetores. Então, a gente coloca os vetores aqui, os vetores unitários, o I, o 1 chapéu até o P chapéu. Esse chapéu é para indicar que é unitário. E aqui, quais são os coeficientes que multiplicam os vetores, que é o produto matriz-vetor, a combinação linear das vetores coluna. Então, a gente reescreveu essa fórmula com esse produto aqui. Aqui é um vetor com as entradas aqui, e aqui são os vetores. Só que esse produto escalar que a gente pode escrever na forma também de produto de matriz é o 1 transposto V, a gente já fez esse truque antes. Isso aqui é o produto escalar de V com 1. E aí esse V, ele está aparecendo aqui, sempre ele pode ser colocado para fora. Então a gente pode escrever isso aqui como essa matriz, vezes essa, V. Mas aí você vê que aqui é a matriz Q, com os vetores o 1 até o 1 chapéu até o P chapéu. Aqui é a Q transposta, é essa transposta. Então aqui é Q transposto V. Então com isso a gente tem a fórmula da projeção no espaço gerado por vetores na base ortonormal, que é aqui o lema: se H é o espaço gerado por 1 até o P, e se Q é a matriz formada cada coluna um desses vetores, a projeção ortogonal em H é Q que é transposto. Tem essa definição que a gente fala que a matriz é ortogonal se as suas colunas são ortonormais. Tem esse joguinho de palavras aqui, ó. A matriz ortogonal se a coluna é ortonormal. E uma matriz que é M por N ortogonal se somente C. O Q transposto, o Q é a identidade. Que aí vai dar, isso aqui vão dar os produtos escalares dos vetores. Eles têm que ser 0 quando um vetor é diferente do outro e 1 quando um é igual ao outro. Que é a definição de vetor ortonormal, né? Então, com isso a gente pode calcular a projeção em espaço de dimensão maior do que 1, por exemplo, dimensão 2, no R4. Quero saber qual é a projeção ortogonal em H, onde H é o espaço gerado por esses dois vetores.
V1 e V2, V1 e V2. Como os vetores não são ortogonais, a gente tem que primeiro aplicar Gram-Schmidt para ortogonalizar. Então a gente pega V1 é o primeiro, o segundo vai ser o segundo dado menos um pouquinho do primeiro, dado pelo algoritmo de Gram-Schmidt. A gente faz as contas, é V2, 1, 1, essa conta aqui, tira um pouquinho e aí vai calcular quem é o segundo. Para simplificar isso aqui, você vê que tem 5 no denominador, eu multipliquei ele por 5 para poder obter o meu 2. Esse U2 é perpendicular ao meu 1, que era o V1. Você só pode conferir aqui, 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 2, menos 8, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8, 0. Então, eles são perpendiculares. Agora, a gente precisa normalizar, então, pegar o 1 e dividir por A, o 2 dividir por B, onde A e B são as normas de 1 e o 2. A gente fez as contas aqui. E agora a matriz Q, você coloca na primeira coluna esse vetor, na segunda coluna esse vetor. Coloca a base ortonormal de H. E a projeção vai ser Q vezes Q transposto. Então, está aqui como é que a gente calcula a matriz de projeção num plano. Isso aqui poderia funcionar também num subespaço de dimensão 3. Vou colocar aqui 3 vetores, seria o mesmo procedimento, mas teria que fazer Gram-Schmidt para ortogonalizar, depois normalizar e montar a matriz Q, e aí a projeção seria Q, que é transposto. Então você vê que é mais simples, por exemplo, se fosse um subespaço de dimensão 3 em R4, conseguir uma direção ortogonal R4 ao espaço e projetar na reta. Sempre tem essa opção. E aí a projeção no complemento ortogonal é só fazer a identidade menos a projeção. A gente vai ver a projeção no espaço de funções, por exemplo, considera esse produto interno, dado pela integral, menos 1 até 1. Eu vou fazer em dimensão maior, então eu vou considerar os polinômios 1t e 3t ao quadrado menos 1. Eu vou explicar por que eu não botei 1t e t ao quadrado, porque eles foram escolhidos aqui de forma que eles sejam ortogonais para serem mais fáceis as contas. Mas aí eu vou considerar o subespaço gerado pelos dois primeiros, então isso aqui dá polinômio de grau 1, e pelos 3, que vai dar um polinômio de grau 2. E vou considerar a função exponencial, e elevado a t. Tá? E vou querer a projeção no H2 e a projeção no H3. Isso vai corresponder a tentar aproximar a função ESP por polinômios. Nesse caso, polinômio de grau 1 e aqui polinômio de grau 2. Então, esse é o significado, porque a projeção é você está buscando o elemento mais próximo daquele espaço desse vetor. Então, é o polinômio de grau 1 mais próximo do exponencial, o polinômio de grau 2 mais próximo do exponencial. No livro tem os detalhes dessa conta. A gente vai apresentar aqui, está apresentando só os elementos, né? Você pode verificar que isso aqui é uma base ortogonal, para ficar fácil calcular a projeção. E aí, fazendo as contas, a gente vai obter a exponencial, é essa função que está pontilhada aqui. Aí você tem a projeção de grau 1, está aqui, é o pH2 de φ, é essa reta que está próxima da função, e a projeção de grau 2 você já vê que fica bem próxima mesmo, confunde um pouco, né? Quem é a função e quem é a projeção. Então, essa é a ideia geométrica. Você poderia aumentar o grau do polinômio e tornar a aproximação ainda melhor. Essa seria uma ideia. Os detalhes, mais detalhes, estão no livro. E a gente vai fazer também da mesma forma, os detalhes estão no livro, a série de Fourier. Você começa também mesmo, produto interno, integral, intervalo 0,1. Eu vou considerar a base Sn de senos, seno de npx, como sendo as minhas funções, e vou querer projetar no espaço gerado pelos senos de npx. Então, Hn é S1, S2 até Sn. E novamente eu vou pegar a função exponencial, mas agora é elevado a menos t, e vou fixar duas projeções aqui, no H4 e no H10, ou seja, aproximar minha função f como combinação de seno de πx, seno de 2πx, seno de 3πx, seno de 4πx, porque H4 é o S1, S2, S3, S4. E o H10 é de S1 até S10. Então a soma de 10 senos diferentes, né? Seno de npx com n variando de 1 até 10. E aí o resultado que a gente vai obter é aproximar a exponencial por soma de senos. E essa é a ideia
central aí da série de Fourier. Esses detalhes vocês podem ver no livro. Tá? Em particular que isso aqui é uma base ortogonal com relação a esse produto interno. E a figura que a gente vai obter é essa. Na linha pontilhada aqui é a exponencial de menos t. A primeira aproximação é essa aqui. A segunda é essa, que é um pouco melhor. E se você aumentar o grau, você vai conseguindo aproximar cada vez mais. Nota que aqui era para ser mais suave, mas na hora que eu plotei nesse gráfico eu não usei a resolução boa de pontos, então ficou esse desenho assim. Na verdade era para ser um desenho suave aqui, como está a primeira aproximação. A projeção, a partir da projeção a gente pode definir a reflexão. E esse é o objeto dessa parte final aqui da aula de hoje. Que é o seguinte, você tem H, um subespaço vetorial, você pode ver o H_perp aqui, e eu quero calcular a projeção do B. Desculpa, a reflexão do B em relação ao H. Como é que a gente faz isso? Se você pegar o B e projetar, você vai ter esse elemento aqui. Só que você pode escrever o B como combinação do elemento do H mais o elemento do H_perp. O elemento do H_perp nada mais é que I menos PH, que é o PH_perp, né, de B. Então o B é decomposto nesses dois componentes, PH mais I menos PH de B. Para refletir, a gente tem que pegar essa componente e manter, a componente da projeção é a mesma, mas essa componente no H_perp tem que ser invertida. Então você tem que pegar isso e botar um menos na frente, para inverter a imagem. Né? E a reflexão, que é o RH de B, vai ser o PH de B mais esse elemento aqui, que é menos I menos PH de B. Fazendo as contas, esse menos vem para cá, esse menos vira mais, isso aqui vai ficar 2PH menos I de B. E aí a gente conclui que o RH é igual a 2PH menos I. Então, para você calcular a reflexão, basta você calcular a projeção e aplicar essa fórmula. Então, essa é a conexão entre a reflexão e a projeção. Na verdade, com essa fórmula, você vê que sabendo uma, você vai saber a outra e vice-versa.